A tensão entre Estados Unidos e Brasil volta a escalar depois da condenação do deputado federal Eduardo Bolsonaro na última semana. O governo brasileiro, que já não mantinha um clima bom desde as últimas notícias do governo norte-americano, volta a ficar ainda mais tensionada, principalmente por ações do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes, responsável pela condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, comandado por Marco Rubio, declarou a decisão do judiciário brasileiro como uma questão política, como uma perseguição política. Mas e você? Vamos analisar aqui juntamente com a gente o que isso pode significar, até onde essa escalada nas tensões pode chegar, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que a decisão do Supremo Tribunal Federal, a lei da primeira turma, que é basicamente esquerdista e aliada ao governo do presidente Lula, e também tem aquela questão deles serem meio que ideológicos, partidários, isso tem a ver, a condenação foi além do limite, ou você acha que Eduardo Bolsonaro de fato fez algo contra a sua nação, contra o seu país, tentando cavar ali medidas contra esses juízes? Apesar de a gente já ter falado bastante sobre isso, quero saber aí a sua opinião a respeito desse tema. Mas vamos falar, claro, detalhadamente o que diz essas questões, porque é uma informação importante, volta a tensionar a relação entre Brasil e Estados Unidos. A gente viu durante o G7 o Lula não foi bem tratado pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e isso tem a ver também com as questões políticas, com a aproximação das eleições e porque o Lula não quer facilitar o combate à corrupção, o combate ao crime organizado, principalmente essas ações que os Estados Unidos decidiram configurar, caracterizar as principais organizações criminosas do Brasil como organizações terroristas. Isso não agradou o governo Lula e tem criado aí essas divergências entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. E relacionado ao Eduardo Bolsonaro, que já tinha sofrido alguns revés na justiça brasileira, relacionado exatamente com o ministro Alexandre de Moraes, teve uma nova queda aí, sendo condenado a mais de 4 anos de prisão, ali no regime semiaberto, e o Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou aí durante esta quinta-feira como perseguição e guerra jurídica a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é do PL de São Paulo. Ele que busca viabilizar ali uma suplência em uma das vagas ali no Senado Federal de São Paulo para concorrer e, quem sabe, voltar ao Brasil após as eleições, caso o Flávio Bolsonaro saia vitorioso como presidente da República. Então, tudo isso é porque a primeira turma do STF condenou Eduardo Bolsonaro por unanimidade nessa última terça-feira, dia 16, pelo crime de coação no curso do processo. Segundo a decisão, o ex-deputado atuou nos Estados Unidos para tentar intimidar o judiciário brasileiro durante a investigação da ação penal contra o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar desde março de 2026. Quem nota que foi enviada lá para Reuters, um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que a condenação representa o mais recente episódio de um padrão de perseguição de uso político do sistema judiciário pelos tribunais brasileiros contra seus opositores políticos. O representante do Departamento norte-americano, comandado por Marco Rubio, também disse que debates políticos devem ser resolvidos por meio de eleições democráticas e não por condenações. Como a gente mencionou aqui, a gente chegou a citar esses temas relacionados aqui no canal, a gente sempre tem colocado isso, que as condenações de Eduardo relacionadas, que foram ali principalmente puxadas pelo Alexandre de Moraes, no caso de Bolsonaro, que está pedindo aí uma revisão, e o ministro Carlos Nunes pode inclusive fazer isso, apesar de uma já demonstrada contrária aí da Procuradoria-Geral da República, que já era esperado, porque também são do mesmo lado aí do Alexandre de Moraes, porque a gente já explicou isso aqui no canal diversas vezes também. Então, mas pode ter revisões exatamente por isso. Alexandre de Moraes tem feito toda a parte do processo.
se colocando como vítima na maioria dos casos, colocando-se como investigador, colocando-se também como o oferecedor da denúncia, que seria o papel da Procuradoria-Geral da República, e se também atuando como juiz, ditando a lei, as penas e também quais os períodos, né, o tempo de que seria executado e onde seria executado. Isso não é a primeira vez que aconteceu, e como a gente disse já aqui também, é o caso de Carla Zambelli ter conseguido reverter a decisão da justiça italiana de extraditar, entendendo que teve ali uma certa perseguição política e que o Alexandre de Moraes agiu com parcialidade, né, além de ter desrespeitado o devido processo legal, decisão da corte italiana. É o que pode acontecer também em outros casos, e o que impede, né, de que essas pessoas perseguidas políticas que estão fora do Brasil, elas não vão conseguir ter esse direito de não ser extraditada, de poder ficar fora do país, pelo menos até que se resolva de alguma forma aqui no Brasil. No caso de Eduardo Bolsonaro, ele já perdeu o mandato, já está com o processo, né, perdendo o seu emprego também na Polícia Federal. São diversas baixas que ele infelizmente acabou sofrendo, e como a gente disse aqui, apesar de eu não ser um fã declarado, não ser um fã do Eduardo Bolsonaro, a gente tem que trazer aqui a realidade, a verdade da maneira que ela é, para que possamos, claro, sempre estar atentos a essas decisões judiciais do Brasil, que podem implicar diversos problemas, não só dentro do Brasil, mas, claro, podem trazer sanções de outros países, como já aconteceu os Estados Unidos aplicar sanções aqui no Brasil, até a diversos do judiciário brasileiro, inclusive do governo também do presidente Lula. Ministros do Supremo Tribunal Federal foram ali sancionados, tiveram vistos cancelados, o próprio Alexandre de Moraes foi incluído na Lei Magnitsky. Então são diversos problemas que eles acabaram tendo que passar por isso, mas ainda assim não foi resolvido o problema, e pode ser que eles voltem de novo a ter esse tipo de problema com o governo norte-americano. Quero que você deixe aí o seu comentário, a sua opinião, curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal Ricardo 7 também para dar aquela força para a gente. Forte abraço para você e até a próxima.